Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo dessa noite. Olha quem chegou. Boa Boa, noite, Rian. boa noite, menina. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Ó, minha mãezinha tá aí Tá bom, presente. que bom. Maninha agora também. Olha só, Coisa que boa. legal. Pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Hoje o nosso tema é a continuação do capítulo 8, né, iniciado na terça passada, capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Eu e meu companheiro Rian, hoje vamos falar sobre pecado por pensamento e adultério, os itens 5 a 7. Sim. Lembrando a quem, Vamos quem... lembrar. Isso. Continua, por Era favor, isso deixa que eu eu ia dizer. colocar aqui. Bom, lembrando aí pra quem chegou agora, não esqueci de pegar seu copinho de água, deixar aí do ladinho. Era isso mesmo? É, isso mesmo. Estamos aguardando só um pouquinho para o pessoal ir chegando para a gente começar. Sim. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o título, né? Tem 5 a 7. Isso. Vamos ver se ele fixa. Eu sempre tenho problema com isso. Boa noite, Felipe. Bom, Salve, meu irmão. Felipe, boa noite. Inspirações, Lu, boa noite também. Semana passada o tema foi deixar e vir a mim os pequeninos, né? Então, falou-se sobre a pureza de coração, né? Sim. Hoje nós vamos falar do outro lado, pecado por pensamento e adultério. A pureza de Então pensamento hoje, vamos, né? vamos ver, né? Vamos ver o Sim. paralelo aí. Vamos então fazer a nossa prece, né? Vamos todos elevar os nossos pensamentos ao nosso eterno Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente, agradecendo por todas as oportunidades de aprendizado, de evolução, por todas as oportunidades que se apresentam no nosso cotidiano, desde as coisas mais simples às mais grandiosas, e mesmo as que às vezes consideramos desagradáveis, mas que na verdade são lições valiosas para todos nós. Então, manifestamos, Senhor, a nossa gratidão por toda essa caminhada percorrida até aqui e sempre, sempre te pedimos forças, coragem para continuarmos a seguir os seus ensinamentos,
e a fazer as mudanças necessárias em nós mesmos. Que assim seja. E assim seja. Bom, então eu vou começar lendo, né, os itens. Pecado em pensamento, adultério. Item 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas no sentido mais geral. Jesus a empregou muitas vezes para designar, por extensão, o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nessa passagem. Pois se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado de santos anjos, na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento, pois quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma comprometida com o mau caminho avança na vida espiritual, aos poucos se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme maior ou menor boa vontade aplicada, em virtude de seu livre-arbítrio. Portanto, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Mas, conforme o desejo que tenha de depurar-se, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma oportunidade de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que ela se esforça por apagar. Não cederá se a ocasião de satisfazer um mau desejo apresentar-se. E se tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com sua vitória. Aquela alma que, ao contrário, não tiver tomado boas resoluções, procura a ocasião e, se não cumprir o mau ato, é efeito de sua vontade, mas é a ocasião que lhe falta. Ela é, pois, tão culpada quanto se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso está cumprido. Naquela a quem esse pensamento vem, mas que o repele, o progresso está em vias de seu cumprimento. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está em toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, noutras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas nuances na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Muito bem. Então, acho que a gente pode começar a falar assim, né? Então, o que quer dizer aqui a palavra adultério? Então, nós temos no dicionário que adultério significa violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial. Quer dizer, rompimento de um contrato, né? E aqui no Evangelho, né, já que está dizendo que aqui o adultério precisa ser entendido num sentido mais amplo, né, deu até um exemplo,
O que seria, então, esse sentido mais amplo? Então, perante a doutrina espírita, o adultério é visto como uma transgressão ao sentimento e à lei de amor. Então, é muito mais amplo, né, do que uma transgressão a um contrato conjugal. Porque quando se fala em contrato conjugal e adultério, se diz de uma relação, uma conjunção carnal. Mas nós não somos só matéria. E nós todos estamos sujeitos às leis divinas, né? A lei de causa e efeito. Então, o mal aqui é muito maior do que simplesmente uma relação sexual fora do casamento, vamos colocar assim, né? Seria uma transgressão ao sentimento e à lei de amor. Então, aí vem a noção de respeito, de fazer ao outro o que quereríamos que nos fizessem, né? Então, assim, só para a gente começar a conversar sobre, então, o que seria esse efeito maior, esse sentido mais amplo. Então, aqui em seguida, ele esclarece. Ele usa esse termo, Jesus usou esse termo para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Então, não é só o ato, é o pensamento também, né? Aí vem o exemplo. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Né? Então, raça adúltera e pecadora é no sentido da prática do mal, né? Ausência aí da pureza, né, que foi tratada no capítulo, nesse mesmo capítulo, nos itens anteriores, na semana passada. E aqui vem dizendo textualmente, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também nos pensamentos. Pois aquele que tem o coração puro, nem sequer pensa no mal. É aquela coisa, não faz parte do universo da pessoa. Sim. Não ocorre a ela o mal, e nem fazer o mal, principalmente. Então, assim, é uma distância grande, né? Sim. Nem sequer ocorre, não faz parte, não, nem imagina. E o quanto é difícil então, a gente não ter nenhum mau pensamento no nosso dia, né? Às vezes a gente acorda cheio de boas intenções, a gente faz a prece matinal, agradece por mais um dia lindo, aí vai levar o filho na escola, aí alguém te fecha no trânsito, aí já começou. Você, calma, eu vou me manter calmo. Mas é muito complicado, né? É muito difícil escolher os pensamentos, né? Mas a gente tem que escolhê-los, né? É um exercício diário, assim. Eu brinco que a gente tem que escolher os pensamentos igual a gente escolhe a roupa que vai usar, né? Então, se a gente vai num clube é uma roupa, se a gente vai num shopping é outra roupa, e os pensamentos são no mesmo sentido, né? A gente tem que sempre escolher o que pensa. E mesmo nas situações adversas, né? Mesmo nesse tipo de situação, nesse exemplo bobo que eu citei, né? Mas mesmo assim a gente tem que... É um exercício mesmo. A gente tem que ir treinando todos os dias. Porque tá bem aqui, pensou, já foi. Com toda certeza, né, Ian? A gente está na condição de aprendiz. Sim. E ele traz aqui um elemento extremamente importante para a gente refletir aí nesse sentido do seu exemplo, né? Ele coloca
o elemento vontade. O que move todo ser humano é a sua vontade. Vamos falar de situações adversas. Uma pessoa que nasceu numa condição social difícil, né, que sofre muitas carências de toda a natureza, que mora num lugar de difícil acesso, né? Mas a gente já viu muitos exemplos de pessoas nessa condição e que tinham um sonho, por exemplo, de se formar em medicina. Vamos fosse. Podia ser outra coisa, né? Mas vamos colocar medicina. A pessoa, então, ela tem uma vontade tão firme que ela vence todo e qualquer tipo de obstáculo em busca da realização do seu objetivo e do seu sonho. A ação da vontade é extremamente poderosa para nos alavancar. Agora, em se tratando de questões espirituais, não é diferente. A gente precisa ter uma vontade firme. E assim como nesse exemplo a pessoa focou no objetivo dela, né? A gente também, do ponto de vista espiritual, precisa ter foco. Sim. Porque as distrações são muitas na nossa caminhada. Ao longo do caminho é cheinho de diversão. Sim. De todo tipo. Sem contar, para todo gosto. Sem contar as influências, né? Igual eu falei, às vezes as influências espirituais, a gente acorda lá cheio de boas intenções, aí tem dois amiguinhos desocupados aí, falam, olha lá, Robson. Então hoje ele acordou com muita vontade de não pensar no mal. Será? Vamos ver. Aí começam os testes. Vamos testar. Sim. E aí, também muito, a gente vai lembrar a questão da sintonia, né, Rina? Sim. Porque assim como você deu o exemplo da escolha das roupas, a gente também pode escolher a estação que a gente vai sintonizar, né? Aquela outra força geradora de ideias, aquela outra consciência que está ou encarnada ou desencarnada, e ela também, assim como todos nós, exerce uma influência pela atuação do pensamento, né? Lembrando que não são só os desencarnados, os encarnados também. Também, né? Sim. Porque o pensamento, ele viaja no universo literalmente, né? Pelo éter, pelo fluido universal. Então, a gente está agora nessa fase evolutiva nossa aqui na Terra. Nós já tivemos lá o tempo do jardim de infância, agora a gente precisa avançar. Dar outro passo. Né? Dar outro passo. E o mais básico desses passos, que todos nós precisamos dar, é o controle de nós mesmos. Né? Controle dos nossos pensamentos, das nossas palavras, Sim. dos nossos atos, porque tudo começa no pensamento. É uma ideiazinha que passa assim de longe, depois ela começa a ficar insistente, depois ela começa a ganhar corpo, assim, né? Ficar fortalecida, e aí a gente começa a planejar em torno dessa ideiazinha, começou lá fraquinha, tal, a gente começa já a planejar ações. Sim. Então, assim, entre as primeiras ideias e a ação, nós temos esse tempo, esse intervalo aí, para a gente avaliar. Para a gente avaliar de que natureza é essa ideia
avaliar se eu fizer isso pode acontecer aquilo, ou se eu não fizer isso pode ter uma consequência tal. É esse exercício aí que ainda nos falta muito. Sim. Porque uma coisa que a gente vem assim repetindo em muitos estudos, que é para ver se entra na nossa cabeça, né? Primeiro nessa que está falando aqui, né? Nessa Que a também. gente não tem outro caminho a não ser aprender a se conhecer e a se disciplinar. A gente não pode, né, ficar assim com as portas mentais escancaradas, Yeah. né? Tipo a casa da mãe Joana, assim, entra quem quer. Yeah. Assim, não convém, né? Não convém. Mesmo A gente porque vai fazer. com essa questão de, né, que o pensamento viaja e viaja mesmo, ele se encontra com outros pensamentos afins. E aí aquilo vai sendo Sim? reproduzido, que encontra com mais outros pensamentos afins. A gente teve esse exemplo, né, durante principalmente no início da pandemia, né, onde a sensação de medo, de incerteza de muita gente, né, foi se encontrando com medo e com a incerteza de outras pessoas, e o planeta ficou com uma vibração muito densa, né? Ficou com uma vibração muito pesada. A gente viu muita gente entrando em depressão, muita gente entristecendo, e todas as mensagens que a gente recebia da espiritualidade eram justamente sobre isso, pedindo para todos orarem no mesmo, em determinado horário, pedindo para escolher os Sim. pensamentos, para vibrar na esperança, na Uhum. renovação. Justamente por isso, né? Tá aí a importância e a magnitude de um bom pensamento, né? Ele contribui para a vibração planetária, né? Então isso é muito Sim, importante. com certeza. E aí, usando o seu exemplo ainda, a gente fica pensando, como é que a ajuda vai chegar até nós todos se a gente não se ajudar, Sim. né? Selecionando minimamente, porque assim, nós estamos na carne, nós estamos aí, né, uma matéria densa, pesada, que nos, assim, interfere muito na nossa percepção espiritual. Mas não é impossível, porque Deus, né, jamais nos colocaria numa condição que a gente não pudesse vencer os obstáculos, né? Sim. Isso seria perverso, não combina com Deus, né? Então, se a gente começar a treinar essa seleção da sintonia, né, vai ser muito melhor para nós, né, em termos assim de estado mental, vibrações e sintonias, que são uma consequência, né, Sim. natural. E E aí, ainda pode dizer. só para fechar esse raciocínio, né? Isso vale para essa escolha, vale para tudo. O que a gente assiste na TV, o que a gente procura de entretenimento, a música que se escuta, são mínimas coisas, mas que vão contribuindo para a formação do nosso pensamento e para a vibração geral, né? Então, É, alguém que só vê notícia triste, só procura esse tipo de notícia, tem muita coisa ruim acontecendo? Tem, mas tem muita coisa boa. Então vamos procurar as coisas boas para que o nosso coração se encha de esperança, para que a gente continue acreditando, né? Então, a seleção é, de pensamento, a gente pode treiná-la escolhendo melhor o que a gente ouve, o que a gente assiste, o que a gente lê, o tipo de filme que a gente vê, né? Isso vai contribuindo. São pequenas coisas que vão ajudando. e as nossas próprias conversas, Sim? né? Assim, principalmente quando a gente está em grupo, em público, né? Às vezes a gente dá umas derrapadas, né, Rian? Sim, com certeza.
começa a escorregar para um lado aí que não é legal, né? E esse hábito da gente ir se percebendo mais, né? Isso aí é um exercício, é criar um hábito diferente. Não é fácil, é evidente que não. Mas esse é o caminho, né? Para minimamente a gente até se preservar de tanta pancadaria, né? Mental e vibratória. Então, aqui vem uma pergunta interessante, né? Esse princípio, né, que foi dito, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Aí vem uma pergunta, né? Esse princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Pergunta interessante essa, né? Eu pensei no mal, eu até queria fazer, mas acabou não acontecendo. Então, a gente sofre consequência assim mesmo, né? Será? Aí depois, escondidinha, tem outra pergunta ali, né? Aí tá, não foi efetivado, não fiz o mal. Por falta de oportunidade ou por princípios? Sim, sim, Tá com toda escondida essa pergunta certeza. aí. E aí, né, ele segue dando aqui a receitinha. Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta das suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, a todo momento, a gente faz escolhas. Mais uma vez, como você mesmo disse, desde as pequeninas coisas às maiores, as mais importantes, né? E às vezes a gente dá pouca importância à reflexão, à meditação, né? Que evitaria a gente cometer muitos erros, né? E aí, aqui, ele continua dizendo que todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. São as imperfeições que a gente traz, né, e que a gente, se não se esforçar, a gente não sai daquele estágio, a gente não sai daquela situação, a gente fica andando de rodinha, né? Dando volta e não sai do lugar. Então, são coisas assim que a gente precisa atentar e fazer o esforço, primeiro, de sair do automático, né? Começar a pensar um pouquinho aquilo que está me passando pela cabeça, se é interessante mesmo para a gente, se não é, qual consequência que tem, né? Se eu tenho uma opção melhor do ponto de vista verdadeiro, assim, espiritual, né? Aquilo contribui para a minha evolução, para o meu crescimento, ou não. Não é que a gente vai virar santo, né, gente? Sim. Da noite para o dia. Não. Mas é a gente sair do automático, vai diferença. A gente não vai dar um salto de um polo para o outro, da noite para o dia. Não vai mesmo, a gente, né? Tanto que a gente está aqui. Exatamente. Até hoje a gente está aqui. Mas nós já saímos do jardim de infância. Nós já tivemos aí uma caminhada e já tivemos muitos aprendizados ou
oportunidade de aprendizado, né? Alguns a gente aproveitou, outros não, mas agora nós estamos maduros o suficiente para saber o que nós estamos fazendo. E aí, a responsabilidade muda também, porque ela é sempre proporcional, Sim. né? E aqui, depois em seguida, fala do esforço, né, que a gente precisa fazer nessa evolução natural do espírito. No começo a gente nem fica pensando muito não, vai fazendo e pronto. Depois você começa a perceber que aquilo não é legal, você já levou muita bordoada, aí você começa a acordar, mas de vez em quando tem umas recaídas, né? Tem umas recaídas, assim. E derrapei de novo. Yeah. Mas você já tem a noção e já começa a se esforçar. É diferente, né? E tem aquele que foi falado lá no começo. O mau pensamentos, más ações, nem fazem parte do universo. Então, ele já está num estágio evolutivo mais avançado, já progrediu mais, né? Agora, é interessante porque o Livro dos Espíritos nos traz uma porção de perguntas sobre o mau pensamento e tal, né? E eu trouxe alguma coisa aqui, mas eu queria também Ian, ver se você tem mais alguma coisa a dizer aí antes de ler as perguntinhas. Não, é mais sobre isso mesmo, assim, a gente procurar fazer esse exercício, procurar ajuda, porque tem pensamento que realmente é insistente, né? Ele fica ali te insistindo, te rodeando, pede ajuda, faz uma prece, tá difícil fazer a prece porque o pensamento tá perturbando, canta que cantar ajuda, você desviou o foco daquele pensamento, já tá ótimo, já é um bom começo, né? E a música, ela é, assim, uma verdadeira terapia mesmo, Sim. né? É instantâneo, quando você coloca uma música no ambiente, você percebe a mudança de vibração instantaneamente. Sim. Né? Tanto para cima quanto para baixo, né? Sim, com toda certeza. Aí nós vamos escolher, né? É. Que tipo de vibração, né? Magnetismo, influência eu quero sintonizar. Né? Porque é tudo uma questão de magnetismo, atração, Sim. lei da atração. E foi uma ótima lembrança essa sua, né? Porque a gente está falando assim do exercício, mas de que forma? Né? Então, Sim. você lembrou da música. Uma boa leitura, o contato com a natureza, seja cuidando de uma planta, ou seja, caminhando numa área verde, numa praça, mas prestando atenção na natureza, né? Sim. É tão interessante quando a gente faz isso, a gente presta atenção numa florzinha, num matinho que dá lá e dá uma florzinha colorida, um pássaro, uma árvore, né? Qualquer coisa da natureza. Aí a gente começa a prestar atenção o quanto a perfeição de Deus está estampada ali, em cada pequeno detalhe. E como que tudo se encadeia no universo, né? Tudo assim, nós somos todos interdependentes, gostando, não gostando, querendo, não querendo, estamos todos juntos e misturados, Sim. né? Então, eu trouxe umas perguntinhas do Livro dos Espíritos, que eu vou, então, passar aqui para vocês. A pergunta
632, lá das Leis Morais, capítulo 1, o bem e o mal, a pergunta é a seguinte: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? Crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Será que tem essa possibilidade da gente assim, né? Não queria fazer o mal, mas acabou fazendo, né? Então, os espíritos respondem para Kardec. Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, assim, se a gente tiver em dúvida se vai fazer o bem ou se estaria fazendo o mal com determinada ação, é só a gente se fazer essa pergunta, né? Se fosse comigo, como eu gostaria que fizesse, né? Aí não tem erro, não tem erro. É o que eu respondo para todo mundo que me pergunta isso. Ah, eu fui errado nessa situação? Eu falei, não sei, inverte. Inverte e dá uma pensada. Se achar que sim, então sim, eu não posso julgar, eu não tô nessa posição. Mas inverte, vamos ver. A pessoa perguntando já sugere que ela está em dúvida, Sim, né? Bom, agora tem uma outra pergunta aqui que eu até me lembrei, né, de quando a gente é assim bem jovem, começa assim a questionar os pais, né, que estão ali na condição de guardiões, de educadores primeiros, né, que é em casa, né? E a gente começa, então, aquelas quedas de braço, né? A gente quer colocar o modo da gente pensar e luta por ele, né? sim. Bastante. Lá na adolescência, assim, né? Isso é muito próprio dessa fase de vida. Eu pergunto assim: das diferentes posições sociais nascem necessidades novas, que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Olha que pergunta interessante, porque lá na adolescência, né, os pais falam assim que a gente não vai fazer determinada coisa. E a gente começa todo aquele discurso, né, dizendo, mas olha, na sua época era assim, mas agora é diferente. Não, as coisas mudaram muito, você tá, né, tá aí, parado no tempo, a gente fala para os pais. Estou mentindo, Ian? De jeito maneira. Ou você nunca falou essas coisas, só eu, assim, rebelde? Não, claro que já. Mamãe tá aí de prova. Então, pois é, né, Fabiana? Então, é muito comum, como eu disse, a gente. Não, mas a época é outra, não. Hoje é tudo diferente, não. Hoje em dia isso é normal. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Em determinadas situações. Então, vamos ver o que é que os espíritos respondem para Kardec. Ele fala aqui que, com relação às posições sociais diferentes, né? Mas se aplica aí em várias coisas na vida da gente, em épocas diferentes, né? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares. As condições de existência, que já até ampliou, né? Mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades.
pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. À razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. Então, né, podendo assim dizer em outras palavras, tem muita coisa que muda, mas tem algumas que são para sempre. As leis divinas não mudam conforme a época, as chamadas necessidades humanas, não. O que muda é o cenário, né? É a aparência, mas no que se refere às leis divinas, aos valores morais e espirituais, não tem mudança. Então, a gente às vezes tenta conformar as coisas de acordo com os nossos desejos, mas aqui está falando uma coisa muito claramente. A razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. Tem muita coisa que a gente fala, não, mas eu preciso. Não, mas eu, né? Não, mas eu preciso mesmo. Não sei, viver de outra forma. Será? Né? E quanto que isso está te custando realmente? Às vezes a paz de espírito, a paz com outras pessoas, relacionamentos conturbados, né? E por aí afora, assim, só para citar muito superficialmente, né, algumas das consequências de quando a gente não sabe fazer essa distinção do que é necessidade real, né, do que são as fictícias, geralmente ligadas às coisas materiais. Sim. Né? E essas... Não, mas eu não sei andar com outro carro, tem que ser uma Ferrari, porque senão não dou conta. Não dou conta, não consigo, né? E convencionar as leis, né? A gente vê muito isso em todas as religiões, por parte de líderes religiosos, principalmente, de tentar moldar uma lei que seja, né, que te favoreça ali de alguma maneira. Então, favoreça os interesses, sim, né? Lá em cima os não interesses tem, ali. Não tem essa, não. Escondidos. Nossa, e assim, né? Vamos combinar que a gente está na repetição desse mesmo tipo de erro há muitos séculos, né? Sim. Nós tivemos e temos até hoje grandes líderes que exercem a sua influência, né? Usam de todo o seu magnetismo, sua cultura, seu conhecimento, às vezes nem é verdadeiro, mas cria toda aquela parafernália, né? Todo aquele... Usa para o mal, para tirar vantagem, para satisfazer seus caprichos pessoais ou de algum grupo ligado a si mesmo, né? Então, isso vai custar caro, com certeza, muito caro, porque se há uma coisa que a gente não consegue escapar é da lei de causa e efeito. Pode até demorar, mas o retorno vem. Não tem como não vir, né? E, nossa, o tempo já está, né, acabando. E, Rian, ó, eu sempre falo para quem está comigo na live me vigiar, porque eu esqueço do tempo e vou falando até amanhã. Tá certo. Aí, aqui tem uma pergunta também, que é a 641, que é repetindo o que está aqui no Evangelho, né? Bem reafirmando. Será tão repreensível desejar o mal quanto fazê-lo?
Os espíritos respondem: depende. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando haja possibilidade de satisfazer a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Quer dizer, uma situação é a pessoa tem até vontade, né? Mas ela se contém, ela se controla. Já na outra situação, não. A pessoa está ali prontinha. Só se não tiver jeito para ela não satisfazer aquela vontade, né? Então, a gente pode fazer uma comparação aí com um dependente químico, vamos supor. Ou um vício de qualquer natureza. Há aquela pessoa que realmente é viciada, mas ela se esforça para sair daquilo e sofre muito, né? Ela luta valentemente, mas fraqueja. Já há aquele que não quer nem saber de se esforçar por sair daquela situação. Dane-se o mundo. E eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que é legal e pronto. Não quer nem saber, nem passa pela cabeça da pessoa, né, que aquilo é uma coisa ruim e que ela precisa sair daquela condição, né? Então, é bem diferente, muito diferente mesmo. E por fim, última perguntinha aqui, porque tem tudo a ver com a questão do pensamento, né? A direção do pensamento e se a gente, que grau de responsabilidade que a gente tem com isso, né? Sim. É responsável o homem pelo seu pensamento? É a pergunta 834 do Livro dos Espíritos. Já que, assim, o pensamento, ele é muito dinâmico, né? A gente pula de uma coisa para outra, não para, sim, né? Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos? Os espíritos respondem que o homem é, sim, responsável perante Deus. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Porque é o que foi falado nas perguntas anteriores. Há a questão da intenção, né? Então, o grau de responsabilidade está aí. Uma coisa é uma pessoa, vamos supor, durante o assalto, lá ela reage, acaba matando o assaltante. E aquilo ali foi um instinto de conservação, de defesa, ela não tinha essa intenção, mas, aconteceu. Agora, outra coisa muito diferente é aquele sujeito que não vai com a cara do Rian, e aí ele fala, como é que eu vou fazer para pegar esse cara, hein? Aí ele começa a arquitetar um plano, passo a passo, detalhe por detalhe, com essa intenção. Então vai uma distância, assim, né, um abismo de distância, né? E aí a nossa responsabilidade de não agir no automático, né? Começar das pequenas coisas e ir prestando atenção e ampliando o controle sobre as questões que nos envolvem, que nós temos que decidir, que temos uma ação sobre aquilo. E lembrando, tudo começa no pensamento. Uma vaga ideia, de repente ela engorda, cresce, ganha peso e, né, toma conta. Sim.
O que vale para as coisas boas também. Quando você pensa numa coisa boa Sim, que nasce petitinha ali, ela vai crescendo, vai ficando grande, né? E acaba se realizando. exatamente. Porque quando a gente começa a pensar, e principalmente quando esse pensamento é insistente, seja para o bem ou não, né? A gente vai criando energias e sintonizando com aquilo, né? Uhum. Então, a gente vai movimentando forças no universo, literalmente. Se a gente tiver cacife, né? Assim a gente vai mentalizando e tudo aí. Se a gente tiver cacife, tiver fichas, os amigos espirituais vão organizando as coisas, assim, né? Sim. E também o contrário, né? Quando é uma coisa do mal, né? Aí também a gente movimenta forças, a gente atrai pessoas sintonizadas ali. É isso mesmo. Sim. Mas não existe só para o mal, existe para o bem também. Né? Saibam escolher. É, preciso saber viver, né? Saibam não, Da que música. saibamos escolher, né? É, é preciso saber viver. Sim. Preciso saber escolher. É isso, né? Da minha parte, é isso. É isso, agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente, todo mundo que participou. Obrigado mais uma vez por nos permitir entrar em vossas casas, né? Por estar mais uma vez aqui com a gente, pelo apoio. E ótima semana para todo mundo. Não esquecendo que semana que vem tem mais, toda terça. E é isso aí. Toda terça. Obrigado, Mina. Ian, obrigada a Eu você que pela agradeço. companhia, pela parceria, né? E obrigada a todos vocês também que compuseram com a gente aqui esse ambiente de vibrações legais, de vibrações positivas que nos alimentam, né? Nos dão força para continuar a semana. Sim. Muito obrigada e excelente noite para vocês. Bom descanso. Com Deus. Com Deus também.